Nosso convidado hoje é o sociólogo e genealogista Daniel Tadoni. Já presidente do COMITES, o Comitato dell'Italiana all'Estero do Recife, onde hoje continua conselheiro. Conhecido no meio da comunidade italiana por sua combatividade nas questões relacionadas ao atendimento consular e principalmente nas críticas à cada vez mais crescente obstrução na aplicação da lei da cidadania italiana Iuris Sanguinis, Tadoni é candidato a uma das 4 vagas do Brasil no CGIE, o Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, cuja eleição será dentro de poucos dias, no dia 9 de abril, em Brasília. E nós iniciamos perguntando para o Tadoni a pergunta de sempre. Tadoni, o que te motiva a essa candidatura para o CGIE? No ano que vem, né, em 2023, eu completo 30 anos metido aí nos assuntos e nos temas da comunidade italiana, né? Ou seja, comecei de uma forma bastante peculiar, eu diria, né? Em 1993, quando eu comecei a frequentar o Círculo Italiano em São Paulo, eu saía lá do bairro da Moca, onde eu morava, tomava o metrô, ia até a Praça da República com 13 anos. Hoje em dia eu não imagino fazendo a mesma coisa, nem deixando, por exemplo, a minha filha fazer. Ia lá na biblioteca do Círculo ler livros, revistas, jornais meio velhos, revistas de um mês atrás. Eram outros tempos, né? Quando, para obter essas informações sobre a Itália, nós precisávamos fazer um esforço grande, e até mesmo os próprios jornais da comunidade, me lembro até de alguns, né? Dos saudosos Carmelo Distante, do Vezio Nardini, que não está mais atuando, mas ainda é uma pessoa importante aí da comunidade. Então, é uma história que completa 30 anos, né? Obviamente, eu era um adolescente nessa época, tinha 13 anos, mas isso acabou me dando a oportunidade de adentrar esse mundo da comunidade italiana. Eu trabalhei no Instituto Italiano de Cultura, em São Paulo, trabalhei no Consulado-Geral da Itália, em São Paulo, depois trabalhei no Consulado da Itália em Recife, né? Então, é uma história bastante longa. Conheço um pouco também esses bastidores, né? O interior dos consulados, conheço um pouco, posso dizer. E fui, durante 6 anos e meio, presidente do Comites do Nordeste, algo de que eu me orgulho, né? Não sou um ítalo-nordestino, sou um ítalo-paulista, mas resido de forma, digamos, contínua em Recife, residi de 2009 a 2019, e atualmente fico na ponte aérea entre São Paulo e Recife. O que me motiva é porque eu tenho essa pequena história aí dentro da comunidade italiana e considero que a prestar o serviço para que tantos e tantos ítalo-brasileiros possam se reconectar com as suas origens é algo que eu considero muito nobre, né? Algo que eu considero algo muito importante. E eu, modéstia à parte, fiz muito, né? Consegui fazer com que muitas pessoas redescobrissem suas origens, pudessem, de alguma forma, se reconectar com a Itália. E a candidatura ao TDE, obviamente, vem do trabalho que eu venho fazendo há vários anos, que é o trabalho de crítica e de acompanhamento da situação relacionada à comunidade italiana e os serviços consulares. Obviamente que ser conselheiro do TDE vai além dessas questões puramente ligadas aos serviços consulares. Porém, isso não significa que não seja um assunto muito importante do qual o TDE e os comitês devem se ocupar. Então, nessa história e esse caminho, muitas pessoas já me conheceram por essa combatividade, como você mesmo disse, né? Ou seja, muitas pessoas me consideram polêmico. Eu sou uma pessoa polêmica. E eu também me lembro
da assembleia, da reunião que existiu em Curitiba, se eu não me engano, 2016, 2017, agora me falha aí a memória, em que eu disse ali a todos que nós precisávamos de um pouco de guerra, né? Eu queria a guerra. Obviamente, uma guerra é uma metáfora, é uma alusão ao fato de que a comunidade, muitas vezes, tem uma dificuldade de ser representada, né? E, curiosamente, a palavra polêmica, polemos, em grego significa guerra, combate, né? Então, são duas palavras que estão intimamente ligadas, seja polêmica quanto guerra. Obviamente que eu considero que nós devemos fazer esse tipo de trabalho dentro das balizas do respeito, da urbanidade, da gentileza, sempre que possível. Então, eu procuro não fulanizar, não individualizar as críticas a tal pessoa ou a tal situação. Porém, eu considero que nós devemos estar movidos dessa ideia e dessa vontade de representar os cidadãos. Os comitês e o TGE são os órgãos de representação, de representança. E eu acho que muitas vezes isso acaba perdendo de vista a ideia da representação dos cidadãos. As pessoas recebem um mandato, obviamente é um mandato voluntário, ninguém recebe para ser conselheiro do comitês, ninguém recebe para ser conselheiro do TGE, mas, obviamente, quem quer ser é porque o faz por gosto. E nós devemos sempre lembrar de que nós representamos a comunidade, então são os interesses dessas pessoas. Sempre lembrando o que nós escutamos dos cidadãos italianos residentes no Brasil quando nós fazemos campanha. É só lembrar do que eles reclamam, as situações que eles denunciam, o que eles nos dizem, e isso a gente não pode nunca perder de vista, seja no comitês, seja no TGE. Nós podemos ter um bom relacionamento com os consulados e com a embaixada. Eu, em Recife, sempre tive um bom relacionamento com o consulado, mas eu nunca deixei de tentar cumprir o meu papel, mesmo em pequenos problemas de pessoas específicas, sempre que eu pude, eu fiz a minha intervenção. Sempre que eu pude, eu entrei em contato com o consulado, e isso acontecia com muita frequência, para resolver problemas específicos, né? Obviamente que isso, dada as dimensões de outros consulados, e até de ser conselheiro do TGE, é algo que reveste uma outra característica. Porém, a gente tem que lembrar que nós somos representantes. Infelizmente, alguns desses nossos representantes acabam, na minha opinião, esquecendo quem eles representam, né? Eles não representam a si mesmos, nem representam aos partidos, porque é um outro tipo de representação, né? Então, o que me motiva para encurtar um pouco essa resposta, que já ficou longa, o que me motiva é representar as pessoas, ouvir o que as pessoas dizem, o que os cidadãos italianos dizem, reconhecidos ou não, isso eu já digo logo de cara, né? Eu, diferentemente de alguns que se propõem, eu não esqueço aquelas pessoas que não têm a cidadania reconhecida, mesmo que eles não me deem imediatamente votos, porque isso, para mim, é algo secundário, né? Eu acredito que nós devemos isso aos nossos concidadãos que, eventualmente, não tiveram ainda sua cidadania reconhecida. Então, o que me motiva é representar os nossos compatriotas, os nossos paesani residentes no Brasil. Tadoni, embora você já tenha, de certa forma, respondido a pergunta seguinte que eu ia fazer, que é exatamente com essa tua visão polêmica e crítica, eu ia perguntar como é que você concebe a representação do CGIE, já junto, então, a outra pergunta, que também, em parte, você já entrou nela, que é o que você diria especificamente da representação que tivemos e temos hoje no CGIE, né, em relação a esses problemas todos que você citou aí. E, obviamente, outros problemas que competem ao CGIE. O TGE
um órgão, né, de representação da representação. É um órgão intermediário, um órgão em que deveria ser uma caixa de ressonância dessas situações em que, num país como o Brasil, em que nós temos 7 circunscrições consulares, realidades distintas, e também procedimentos consulares distintos, né? É natural que o conselheiro do TJE do Brasil, que agora seremos 4, né? E eu talvez, ousadamente, já tento me inserir, obviamente que a eleição é importante e ouvir o que os nossos delegados à votação pretendem e como eles querem votar, mas eu acredito que os nossos 4 representantes precisam de ter essa noção de todo, né? Eu, modéstia à parte, conheço, se não em profundidade, mas conheço relativamente bem as realidades das 7 circunscrições consulares, desde o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Nordeste e a área de Brasília Norte. São realidades que eu tenho algum conhecimento. Talvez eu seja, dentre aqueles que estão nessa caminhada na comunidade italiana, talvez que tenha mais contato com pessoas diversas de várias localidades. Então, eu acredito que essa representação da representação também serve como uma forma de filtrar, né, essas demandas e colocá-las adiante no TJE. Obviamente que, sendo um órgão que congrega italianos do mundo inteiro, conseguir ter algum tipo de acesso, né, a essa estrutura é algo que não me parece simples. Porém, é importante, de qualquer forma, ter essa possibilidade de estar lá representado. O órgão existe, então nós precisamos que alguém preencha essas vagas. E com relação à questão da atuação, né, dos conselheiros residentes no Brasil, no TJE, o que eu posso dizer eu considero, em geral, um pouco, não decepcionante, mas talvez aquém do que eu gostaria que ela fosse, fazendo a exceção que eu sempre procuro fazer, isso em grupos privados, como eu faço aqui em público, né? Mesmo que ela seja minha concorrente na eleição, que é no caso da conselheira Silvia Alciati, porque é uma pessoa que se dá da fare, né? Ou seja, uma pessoa que se movimenta, vai atrás, ela tem um estilo dela, eu tenho o meu, mas eu a respeito muito como conselheira e como uma pessoa que está sempre tentando estar antenada aí com as realidades, nunca se furtou a ajudar, né? Eu, como presidente do Comitê, sempre se colocou à disposição, então eu tenho que fazer esse elogio, mesmo ela sendo minha concorrente. Talvez eu não fizesse igual a ela, algumas coisas fizesse pior, outras fizesse melhor, mas eu acho que ela fez uma boa conciliatura, enfim, faço essa exceção aí. Com relação aos outros 2 conselheiros, alguns sabem da minha divergência, digamos, de ação e etc. Eu não tenho muito a acrescentar. Eu não conheço muito bem o que fizeram. Talvez seria importante ter essa apresentação do que foi feito. Isso não aconteceu. Nós tivemos uma live na semana passada, que foi feito pela Silvia Alciati e pela Rita Blasioli, em que eu acho que essa live poderia ter sido feita em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, em 2020, em 2021, e não em 2022, a 15 dias da eleição. Não é uma iniciativa interessante, importante, mas poderia ter sido feito diferente. Ou seja, por que o TJE, os conselheiros, não se abriram mais à comunidade, não necessariamente para arrumar trabalho, né? Tipo, me conta o que vocês precisam que nós vamos tentar fazer alguma coisa, mas, pelo menos, para expor aquilo que estavam fazendo. Talvez eles tenham feito, todos os 3, grandes, importantes trabalhos, que, sinceramente, isso não chegou da forma como poderia ter chegado aos cidadãos de uma forma clara. E eu acho, e aí vem uma coisa muito pessoal minha, né?
Eu acredito que o representante ele precisa contato com a comunidade. E esse contato com a comunidade significa saber os seus problemas reais do dia a dia, não só aqueles etéreos ou aqueles que exigem grandes mudanças. A mudança na estrutura dos órgãos de representação é importante, é claro que é. Talvez tenha sido feito um ótimo trabalho, mas eu acho que a representação não se limita a isso. Eu acredito que nós precisamos de alguém que o consulado está fazendo algo que não deveria fazer, tem que brigar com relação a isso, tem que pedir explicações por que isso está sendo feito, né? Nós podemos ter uma ótima relação com todos os consulados, urbana, como eu já disse, gentil, porém, sem perder a perspectiva de que existem problemas. E quem diz que não existem problemas está tapando o sol com a peneira, e isso não é uma coisa que um representante deveria fazer. Então, na minha opinião, talvez tenha faltado isso. Primeiro, transparência das suas ações, e depois tenha faltado estar à disposição da comunidade no sentido de lutar por problemas específicos e concretos que a comunidade tem. E nessa transparência, que eu falo no primeiro ponto, também é se colocar publicamente quando surgem as grandes questões que envolvem a comunidade. Eu não me lembro de ter lido, nem ouvido, nem lido absolutamente nenhuma declaração deles sobre a grande naturalização, sobre problemas de agendamento de passaporte, sobre mudanças da lei de cidadania. Onde está a opinião dos conselheiros? Eu gostaria de saber, né? Então, eu acho que, inclusive, os conselheiros que pretendem ser conselheiros precisam ter a sua opinião mais clara para que todos nós possamos ter essa noção, né? Então, eu já vi algumas entrevistas anteriores, então, sei, por exemplo, o posicionamento do André Lance, que é uma pessoa a quem eu também elogio, porque, queira ou não, é uma pessoa que está sempre exposta, de alguma forma, sempre dedicada a tentar resolver esses problemas. Então, assim, eu não quero fazer críticas injustas, talvez tenham feito grandes trabalhos de base, etc., mas nós deveríamos ter tido a oportunidade de conhecer mais também aquilo que foi feito, né? E eu acho, novamente, que a opinião sobre os grandes temas, por exemplo, o meu colega Walter Petruccello, que é uma pessoa que eu estimo bastante, ele tem o estilo dele, mas ele é uma pessoa que se expõe, ele é uma pessoa que está disponível, fala com a comunidade, é uma pessoa que dá entrevista, né? Então, tudo bem, as pessoas não precisam ter uma história. Eu contei um pouco da minha história na comunidade. Às vezes as pessoas têm uma história diferente, todas elas são igualmente válidas. Porém, no momento em que você se coloca como representante, é importante que certos elementos sejam de conhecimento público. Afinal, é uma arena pública. Você fala bem, quer dizer, representante da comunidade, não ser representante de suas próprias posições, né? Muitos dão essa desculpa sempre comum, sempre repetida, de que o CGIE não tem capacidade, não tem poder de mando. No entanto, ele é um órgão político, que o campo é ilimitado, na verdade, a representação é ilimitada. E, como ele precede a questão do voto parlamentar, nós tivemos aí quase uma duplicidade de funções, a coisa não ficou muito clara. E passou o CGIE, como órgão de representação da comunidade, passou a ser, em muitos casos, ser atrelado aos partidos. Há uma crítica muito séria em cima disso. Você acha que quem é que deve subserviência, se esse fosse o termo, aos partidos, ou é o contrário? É o partido que tem que ouvir o CGIE? Como é que você vê isso? O Conselho, em geral, ou seja, toda a sua formação, né, todo mundo, e também aqueles conselheiros de nomeação do governo, eu não conheço, com toda sinceridade, a opinião de cada um deles, nem como eles atuam, nem a que grupo eles eventualmente todos pertencem, né? Obviamente que existe uma
uma intersecção entre a vida partidária, né, entre questões ideológicas e o TDE, porque como você mesmo disse, uma representação que é política. É um órgão voluntário, digamos assim, as pessoas, os conselheiros não são remunerados, porém, obviamente, quando você tem voto, quando você tem eleição, naturalmente haverá política. Então, isso é algo natural. Eu sinceramente, não vejo que o TDE seja um órgão dominado politicamente, né? É natural que exista uma preponderância de um grupo sobre o outro, também por questões numéricas, etc., mas eu acho que verdadeiramente não existe uma pressão, ou não está nas garras dos partidos como talvez possa se pensar. Essa é uma opinião, mas obviamente certos elementos a gente acaba conhecendo só estando um pouquinho mais perto, tá? Algo que eu ainda não conheço, né? De qualquer maneira, você bem colocou, algumas situações talvez fosse importante conhecer um pouco mais a opinião da comunidade, né? Eu sei porque no passado foram discutidas questões relacionadas, por exemplo, a mudanças na lei de cidadania, que eu acho que, sinceramente, o TDE nunca vai ter uma relevância tão grande assim, a ponto de poder influenciar o parlamento de uma forma decisiva. A minha crítica a essa questão com relação às discussões com relação à lei da cidadania é que, infelizmente, os conselheiros, em geral, eles não entendem o mecanismo de transmissão da cidadania iure sanguinis. Então, eu não digo isso com uma soberba, porque eu entendo, eles não entendem. Não é isso. Eu só considero que, talvez, ao fazer essas discussões, fosse importante ter uma leitura básica, uma leitura inicial da lei de cidadania, para entender que a cidadania dos descendentes não é uma concessão do Estado, ela é uma atribuição muito simples e direta de 3 dispositivos que se sucederam no tempo. O artigo 4º do Código Civil de 1865, o artigo 1º da Lei 555 de 1912 e o artigo 1º da Lei 91 de 1992. Então, é muito simples esse mecanismo desses 3 artigos, é italiano, filho de italiano. Não se trata de uma concessão, o reconhecimento não é a origem da transmissão, a origem da transmissão é o nascimento. Então, toda vez que nós temos uma discussão em que eles acham que vão fazer assim, criar um dispositivo legal e acabou a cidadania para aquelas pessoas que já nasceram, não é uma perspectiva realista. E não precisa perguntar para mim, não precisa falar, mas isso é o que acha o Daniel Tadoni. Basta ler, né? Você recentemente fez uma entrevista com o Marco Meloni, ele lançou mais um livro. O livro dele, que eu já tenho em mãos, logo na introdução, no primeiro capítulo, ele já aborda essa questão de uma forma muito clara, né? Obviamente que é um livro com uma linguagem jurídica bastante densa, mas ele diz isso de forma clara, e não sou só eu, não é só o doutor Marco Meloni, são vários outros que trataram desse tema, né? Então, não precisamos ir nem num livro recém-lançado, isso a literatura está aí para ser vista. Então, o que eu gostaria, que não é um problema só do TDE, é um problema que também, às vezes, afeta até o próprio parlamento. Por quê? Porque as pessoas acham que a cidadania dos descendentes ela está num artigo 28º de alguma lei, tipo, que concede a cidadania aos descendentes, mas não, a lei que fez a minha filha, nascida no Brasil, italiana, é o mesmo artigo de lei que faz uma menina nascida hoje em Roma, cidadã italiana, é o artigo 1º da Lei 91 de 1992. Eu acredito que as pessoas imaginem que seja o mesmo artigo de lei que faz a minha filha nascida no Brasil, italiana, ou uma menina nascida em Roma, italiana, é o mesmo artigo. Então, a perspectiva tem que ser bastante diferente para que nós possamos fazer essas discussões. Então, talvez eu acredito que esse tema seja tratado sem a devida profundidade, né,
Então, de qualquer maneira, eu acredito que o TDI deveria ter um bom papel, um importante papel nessa discussão. Quem sabe na próxima conciliatura nós possamos ter alguma novidade com relação a isso. Você já antecipou também a pergunta seguinte que eu iria te fazer, Tadoni, mas eu vou ainda aproveitar a ideia e vou te perguntar o seguinte: nós estamos no meio do tiroteio. Nós estamos aí com um problema na justiça, quer dizer, a discussão está na justiça, está na área do executivo, está na área do legislativo. Antes nós só tínhamos a nossa bronca aí com os consulados, as filas, etc. Agora essa coisa toda tomou. Isso parece que foi profética lá, a Belloni, em 1919, quando foi fazer um depoimento na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. 2019. 2019, isso mesmo. E ela pediu socorro para os deputados, para os parlamentares, para o parlamento, para tentar resolver essa questão que os funcionários do ministério, e aí inclui os cônsules, não estavam mais tendo como responder pela coisa e corriam o risco de, inclusive, serem processados pessoalmente, etc. e tal. Então, nós estamos no meio desse tiroteio. Qual é o papel que você acha que hoje deveria estar tomando dentro desse tiroteio o CGIE? Eu acredito que um papel um pouquinho mais proativo, né? Nós tivemos na conciliatura que agora termina 3 conselheiros brasileiros, 7 argentinos, já são 10, né? Pois existe um do Uruguai, um da Venezuela. Então, eu acredito que poderia ter sido feito algo, pelo menos talvez nessa comissão continental, né, alguma declaração, alguma tomada de posição com relação a esses temas. Talvez as pessoas tenham subestimado o perigo dessas circunstâncias, né? Ou seja, eu também, 2 anos atrás, né, acho que foi em 2020, não me lembro exatamente a data, fui, modéstia à parte novamente, o primeiro a falar da naturalização e foi em Siemen. Né? Foi o primeiro artigo a falar, também fui taxado naturalmente de terrorista, disso, daquilo, e vejam onde nós estamos. Essa situação se arrasta há 2 anos, vai parar na Corte de Cassazione a ser, espero, resolvida agora no mês de julho. Mas tudo bem, eu entendo. Muitas vezes a questão é subestimada porque pensou, bom, é mais alguma coisa que vai passar, isso não vai dar em nada, etc. Mas eu considero que poderia ter sido feito algo, mesmo porque alguns dispositivos não afetam só os brasileiros, né? Os ítalo-brasileiros. Alguns dispositivos dessas traquinagens afetariam todos aqueles cujos ascendentes nasceram em países em que vigorava o ius soli. Um outro ponto que talvez seja relevante é que talvez os conselheiros, o Comites hoje no Brasil mudou muito, né? Você deve ter lembrado de como falava o Scalia, né, da época em que ele foi presidente do Comites de Recife, 2004 a 2015, né? E ele era naquela época o único presidente nascido no Brasil, né? Isso está mudando. Hoje nós temos os presidentes dos comitês. Acredito que o único que não é nascido no Brasil é o presidente do Comitê de São Paulo. Os outros todos, se eu não me engano, né? Então temos o querido Emílio Parisotto, lá do interior do Rio Grande do Sul. No Paraná, Santa Catarina, temos o Eduardo Bonetti, do sul, lá de Santa Catarina. De Minas, o Dimitri Fazito, também mineiro. Do Rio de Janeiro, Espírito Santo, a querida Ana Cane, lá do Espírito Santo, a guerrida capixaba. No Distrito Federal, temos o Federico Ciani, que é também nascido no Brasil. E aqui no Nordeste, temos a minha querida Adriana Romano, que é filha de italianos, mas nascida em Recife. Então, a maioria, na verdade, é 3ª, 4ª geração, né?
Eu não sei de todos especificamente, né? Mas eu acredito que de primeira geração seja só a Adriana Romano, de Recife, e o Alberto Maier, que é o presidente do Comitê de São Paulo, que é nascido em Roma. Então, 6-1 para os nascidos no Brasil. Os conselheiros atuais do TGE são os 3 nascidos na Itália, 2 nascidos em Turim, e a Rita Blasioli, nascida na região do Abruzzo, não me lembro se é em Pescara, né? É normal, não é um problema absolutamente que a pessoa seja nascida na Itália, né, primeira, segunda. Eu gostaria que não houvesse discriminação de nenhuma espécie, né? Eu só acredito que talvez, quando isso acontece, talvez falte uma sensibilidade para a imigração de mais longa, né? Então, eu, por exemplo, supondo que houvesse a questão da grande naturalização, mesmo a questão de que nascido em país de Soli antes de 1912, nenhuma dessas duas situações me afetaria, mas eu desenvolvi essa sensibilidade para entender que afeta muita gente. Então, não é só porque ela não me afeta que ela não deve me importar, né? E talvez seja bem-vindo também os comitês hoje têm uma composição diferente do que era no passado, e eu acho isso muito importante, porque a demografia da comunidade mudou, isso é um fato, e nós temos que nos acostumar a ele, trabalhar com ele, né? E é natural que também a composição dos conselheiros estudiantes precise também ter um pouco mais de mudança, e para que as pessoas que estejam lá tenham mais essa sensibilidade e deem mais importância a esses perigos ou essas ameaças que eventualmente possam pairar sobre a comunidade. Com relação à cidadania iure sanguis, eu já escrevi também para a Insieme um artigo longo em que eu trato sobre como eu penso a cidadania iure sanguis do passado, do presente e do futuro, né? E eu acredito que todos os representantes, todos aqueles que tenham algum contato com esses temas, é importante que todo mundo agregue a essa discussão alguma coisa, né? Algum pensamento. Então, espero que na próxima conciliatura exista mais espaço para tratar também desses temas. Ottadoni, nós poderíamos ir longe nesse debate, você já demonstrou isso ao longo da tua atividade como presidente do Comitês, como, de fato, um representante da comunidade, além das tuas fronteiras do Comitês, né? Claro que a gente bate em cima da questão da cidadania, mais do que qualquer outra questão, cultura, economia, comércio, etc. Porque, na verdade, a cidadania é o maior problema, essa questão é o maior problema da comunidade ítalo-brasileira no momento, e dela decorrem as outras coisas, porque essa paixão acaba levando também um plus para outras áreas, por exemplo, a cultura. Nós temos hoje gente que se desiludiu com as filas da cidadania, não quer mais ouvir falar em Itália. Ao contrário, se ele tivesse sido atendido, talvez fosse mais um embaixador da cultura italiana, né? Essa é uma visão que a Insieme sempre teve, você teve, partilhamos isso e tal, né? Mas então vamos agora, Ottadoni, para não alongar muito a conversa, você faça um pouco de tua propaganda aí, né? Como é que você vai agir como conselheiro do Brasil no futuro CGIE? Como é que você pretende agir, trabalhar com a comunidade, informar a comunidade, sondar a comunidade para poder bem interpretar? Bom, representar. Uma coisa que eu garanto não faltará polêmica, né? Não faltará polêmica porque eu não me calaria, né? Ou seja, não é porque eu possa eventualmente estar num espaço ou outro que eu iria me calar. Obviamente que é importante ouvir, né? Então eu creio que eu quero ouvir as pessoas, quero entender os seus anseios, quero participar, falar com as pessoas dos comitês, entender as situações, então fazer esse exercício também de ouvir, né? E no TDE é a mesma coisa, é preciso ouvir, entender o mecanismo, porque também
uma polêmica vazia, uma combatividade vazia, né, da murro em ponta de faca, não vai servir de nada. Então, talvez um início dessa caminhada seja um início mais de aprendizado, de ouvir, né? Espero contar com o meu caro Walter Petruccello junto lá no TDE, que é uma pessoa que já tem experiência, então seria uma boa, como é que se diz? Uma boa aliança, uma boa convivência com alguém que já tem essa experiência. Tem outra pessoa que também está junto conosco, a Stefania Puton, do Rio Grande do Sul, também uma pessoa que vem com muito conhecimento, que vem com uma outra perspectiva, e eu acho que isso é super interessante, é super válido, porque nós aprendemos muito com essa pluralidade. Então, eu aprendo muito com o Walter Petruccello, aprendo muito com o Luiz Molossi, aprendo muito com várias outras pessoas, vamos conversando e vamos aprendendo, e espero aprender. Tenho aí falei dos nossos dois, também outros dois candidatos, que temos afinidades, o Walter Petruccello e a Stefania Puton, mas também qualquer outro que vier, conheço todos eles, né? Talvez só um dos candidatos que eu conheço muito pouco, mas eu estou muito disposto a ouvir, a entender o mecanismo e fazer o melhor, o que estiver ao meu alcance, tentarei fazer o melhor, e sempre perder a perspectiva de representar os cidadãos. Eu sempre procuro me lembrar daquilo que as pessoas me escrevem, daquilo que as pessoas me contam, né? Os anseios que chegam, as pessoas que às vezes chegam com crise de ansiedade para ir a um consulado, porque a pessoa acha que será maltratada, acha que, muitas vezes, graças a Deus, isso não ocorre, temos bons relatos, as pessoas, poxa, fui bem tratado no consulado, eu fico imensamente feliz quando isso acontece, e eu sei que em cada um dos consulados nós temos pessoas super bem engajadas em fazer o seu serviço corretamente, não é o que acontece sempre, mas é já bastante um progresso. Então, da minha parte, aqueles que vão votar no dia 9, eu me coloco sempre à disposição, como eu me coloco da comunidade toda, né? Então, estou sempre para ouvir, sempre para interpretar esses anseios e essas dificuldades, e não me falta coragem para dizer as coisas como estão, né? E para buscar a melhoria da nossa convivência. E eu aproveito então para finalizar, né? Fazendo uma lembrança saudosa de uma pessoa que eu já citei aqui na entrevista, o Salvador Scalia. E uma das coisas que ele sempre dizia repetidamente: eu gostaria que os consulados fossem um ambiente acolhedor, né? Um ambiente em que as pessoas vão e se sentem bem, elas não se sentem acuadas, elas não se sintam diminuídas, né, da sua italianidade, porque muitas vezes as pessoas têm uma italianidade super aflorada, né, etc., que passa por tanta coisa, por falar o italiano, por falar o seu italiano que aprendeu em casa, se não é necessariamente uma língua itálica, mas costumes e hábitos, e muitas vezes chega no consulado tão orgulhosa e acaba tomando um balde de água fria, né? Então, eu quero que contribuir de alguma forma para que os consulados sejam esse ambiente mais acolhedor, que as pessoas se sintam mais em casa, sem perder a perspectiva de que os cidadãos também têm suas obrigações. E talvez não, com certeza, existe, na minha opinião, uma falha de comunicação muito grande por parte da rede consular para conscientizar dessas obrigações que os cidadãos têm, né? Então, é um trabalho que é complicado, é longo, mas é que precisa ser feito, né? E as novas tecnologias estão aí para isso, né? Para facilitar o trabalho de comunicar à comunidade essas suas obrigações, que ser cidadão italiano não comporta apenas direitos, mas também comporta obrigações. E, para não dizer que não falei da língua italiana, também isso, lutar para que as pessoas tenham acesso a cursos que sejam possíveis de serem pagos, porque esse é um outro grande problema crônico, que eu sinceramente não tenho a resolução para ele, mas que eu acho que deve ser uma luta constante. A Itália deveria perceber mais
a importância desse soft power e que o italiano precisa ser ensinado de uma forma em que se permita que a pessoa possa pagar os cursos, né? Então, nem todos se adaptam a plataformas digitais, então mesmo os cursos tradicionais precisam de uma outra spinta para fazer com que a comunidade possa estar unida. E tem projetos bonitos do italiano, né? Que obviamente é aquele que tem a maior vitalidade com relação às línguas regionais no Brasil, e esses projetos do italiano, eu não vejo eles receberem a devida atenção, nem o devido financiamento, né? Eles deveriam ter isso. Então, quem sabe, nesse futuro, é uma forma também de reconectar essa comunidade gigantesca às suas origens. Então, ideias são muitas, vontade é grande, então, um ambiente acolhedor na comunidade é um objetivo que tem que estar sempre no horizonte.